Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vodcast, inglês e espanhol na real. Você já sabe, mas é sempre bom repetir. Esse é o espaço para quem quer evoluir de verdade e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem muito por aí. Eu sou o Lisandro, o seu host, e nesse episódio esse vai ser diferente. Esse é o fechamento dessa temporada e nesse episódio a gente vai inverter os papéis. Eu tenho aqui comigo três professores da Vort Idiomas. E nesse bônus, esse papo vai ser leve, cheio de bastidores, de reflexões e provocações. Se preparem, porque dessa vez o jogo virou. Eu estou aqui com três professores, como eu mencionei, e iniciando as apresentações aqui, a Stephanie Ribeiro. Vou ler essa parte, tá? Professora há 10 anos, quase 11, na verdade, né, Stephanie? Com uma energia única, uma escuta afiada, uma sensibilidade incrível, resultado das experiências que viveu lá no Canadá e que traz tudo para suas excelentes aulas. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Obrigada por estar aqui. Muito bom. Aqui, ao lado da Stephanie, temos o Clayton. Esse nome é difícil, Krishnak. Exatamente. Muito bom, treinei bem, Exatamente, né? treinei bem. Clayton traz uma bagagem internacional gigante, já morou em vários países, formado em business, em gastronomia, que é a parte melhor de todas aqui, né, Sem Clayton? dúvida nenhuma. Sempre traz uma visão global e prática ali para as aulas. Seja muito bem-vindo, Clayton. Muito obrigado e muito obrigado por essa apresentação. Muito honrado. Imagina, que É isso. um E prazer aqui, estar aqui. obrigado. E aqui do meu lado, o Lucas, formado em letras e também publicidade lá atrás, né, Lucas? Isso. Professor desde 2014, com um olhar sempre criativo sobre o aprendizado e o comportamento dos alunos. Sim, Muito bem-vindo também, sim. Lucas. Obrigado, Lisandro. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com todo mundo. Maravilha. Ó, esse aqui vai ser um pouquinho diferente, como eu falei. Aqui a gente vai inverter os papéis. Vocês vão fazer as perguntas e eu vou ser sabatinado aqui. A minha mão tá suando faz uns 15 minutos já. Então eu vou praticar aqui o Ladies First, Stephanie, por favor. O microfone é seu, fica à vontade. Pergunta o que você quiser saber. Vamos começar pelo começo, então? Bora. Acho que a ideia é a gente conhecer um pouquinho da Vorte, dessa história. Sim. Vocês organizaram as perguntas entre vocês? Não. Não. Não, Ah, a gente bom. foi pro Não. caminho mais livre mesmo. Vocês E... montaram um outro grupo e falaram assim, vamos É. pegar... Não, saquei. Não. Não, mas acho que a ideia é conhecer um pouquinho, então Vamos fala lá. pra gente o começo aí, como é que começou a Vorte, o seu contato com o inglês, né? Tipo, você sempre deu aula, como é que surgiu a escola? Vamos lá, boa pergunta. Bom, vou resumir um pouquinho aqui, mas na verdade a VOT nasceu de uma inquietação, de um inconformismo meu, assim. Primeiro que eu queria ficar fluente, porque eu trabalhava na época numa multinacional, isso em 2017, 2007 para 2008. Trabalhava numa empresa multinacional, queria virar executivo de multinacional, carreira internacional, esse era o meu sonho. E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu preciso ficar fluente em inglês. Eu já tinha um bom nível de inglês na época, mas eu não era fluente, eu não me considerava fluente. E aí eu pedi demissão e fui fazer um intercâmbio no Canadá, em Vancouver. E aí quando eu voltei, em janeiro de 2009, a gente estava vivendo ali meio que a ressaca da bolha econômica nos Estados Unidos e tudo mais, e aí todas as multinacionais estavam demitindo as pessoas, não contratando. E aí eu não tinha muito acesso ao mercado de trabalho. Fazia várias entrevistas, não recebia retorno de muitas delas. E foi uma fase meio frustrada da vida, assim. E aí, em março de 2009, eu tive a oportunidade de começar a dar aula numa escola de rede, né, de franquia e tal. Fiz treinamentos e fiz uma série de coisas e comecei a fazer isso. Confesso, naquele momento, para mim, era uma forma de pagar minhas contas. Não era, eu não vislumbrava a Vort Idiomas lá em março de 2009, por exemplo. Mas as coisas foram acontecendo a partir daí. Então, comecei a dar aula em março de 2009 e as coisas foram acontecendo dessa forma. Não sei se eu respondi de forma bem completa, assim. Sim. É muito interessante que a nossa história é muito similar em algum aspecto, tirando a parte mais business dela. Uhum, E no meu caso também, eu já vinha dando aula de inglês há algum tempo, quando eu tive a oportunidade de ir para o intercâmbio, uhum. e veio esse mesmo estalo, né, de, olha, eu retornei com a ideia de que eu abriria mão da publicidade, que foi o que acabou acontecendo. Uhum.
E você vem desse meio business, então, né? Sim. O seu caminho, então, a diferença, como eu disse, da minha história para a sua, vem a partir daí. Com relação a esse background de formação, o que que vem de trás, então, de antes de chegar até o idioma de fato? Assim, tirando essa parte do trabalho que você já teve, Ah, qual é a sim. sua formação e tudo? Eu comecei com 17 anos, eu comecei a faculdade, 17 para 18, né? Comecei a faculdade de engenharia. Uhum. Sempre gostei de números, né? Sempre gostei de estatística e tudo mais, até que eu entrei na faculdade de engenharia e descobri que eu precisava amar números. Gostar não era suficiente. Sim. E aí, assim, pra você ter uma ideia, assim, eu tinha 6 disciplinas na faculdade, no primeiro ano de engenharia, eu passei só de 2. Uma Nossa. delas foi computação e a outra foi desenho. Sim. E aí, e assim, e isso é muito engraçado, porque desenho eu passei com a maior nota da sala. Aí eu falei assim, quando isso aconteceu, eu falei assim, ia tipo, sei lá, cálculo, tirei 1 na média no ano. E desenho eu passei com a maior nota da sala. Então eu falei assim, esse negócio realmente não é pra mim. Não tem sentido isso. E aí, eu ainda insisti mais um ano, então eu repeti o primeiro ano de engenharia, insisti mais um ano, falei assim, não, isso não pode ser. Eu tenho que dar conta disso. Aí eu insisti mais um ano e não passei de novo. Aí eu falei, não, realmente, então tá. Então, só que tudo bem, que naquela fase de 18 anos, primeira faculdade ali, pô, eu não nego que era bastante festa que eu fazia. Aí no segundo ano que eu falei, não, agora eu vou estudar de verdade, então, e realmente estudava, mas também não tinha sucesso. E aí eu falei, bom, então acho que esse negócio não é pra mim. E aí mudei, isso que é interessante. E olhando para trás as coisas se conectam e até te agradeço pela pergunta porque eu nunca tinha pensado nisso que eu vou falar agora. Quando eu mudei para a faculdade de administração de empresas, quando eu tinha uma das disciplinas era matemática financeira Uhum. e eu passei a ser o monitor da sala de matemática financeira. Porque cálculo na faculdade de engenharia era um nível de exigência. Matemática financeira na faculdade de administração de empresas era outro nível de exigência. Sim. Então eu voava na matéria. Eu era muito bem, assim, eu ia muito bem. E aí eu me tornei monitor de matemática financeira para a turma. E a minha primeira experiência dando aula, entre aspas, foi essa. Foi lá em, sei lá Legal. quando foi isso, mas foi na faculdade de administração. Muito bom, muito bom. E quando é que foi que você percebeu que a Vort Idiomas era uma empresa de sucesso? Foi depois de, sei lá, que a gente alcançou um certo número de alunos, ou foi depois de sei lá, X anos da empresa funcionando e crescendo? Você consegue pensar assim, ah, nossa, naquele momento ali eu pensei, cara, o negócio tá dando certo, é sucesso. Cara, essa difícil pergunta essa, hein? Já começamos? É, muito bom. Eu acho que o sucesso, a minha percepção de sucesso para a Vort, ela muda. E ela vem mudando ao longo desses últimos anos, né? A gente vai, esse episódio está sendo lançado ou estreado aqui no dia 30 de dezembro, né? Então a gente está gravando um pouquinho antes, mas vai ser. E nesse dia 30 de dezembro, a gente já vai ter completado 13 anos de operação. Então, nesses últimos 13 anos, a percepção de sucesso mudou muito para mim. A primeira percepção de sucesso que eu tive foi lá em meados de 2014 que a gente teve o nosso primeiro contrato B2B. Hum, Então eu falei, putz, agora vingou, sabe? Nossa, sensacional. Imagina que na época a gente tinha, sei lá, 20 alunos. E aí esse contrato a gente ia quase dobrar de alunos. Aí eu falei, caramba, baita sucesso. Se for olhar hoje, um contrato B2B eu não teria a mesma percepção de sucesso que eu tive lá em sim, 2014. claro, é mais um. Porque é mais um contrato. É claro que é importante, merece ser celebrado, mas a gente vive muito mais desse tipo de coisa hoje em dia. E ao longo desses últimos anos, assim, diversos momentos que eu percebi de sucesso. Por exemplo, a gente tinha, no início, a gente fazia reunião com professores, enfim, a gente estava num contexto presencial na época, né? A gente fazia em cafés espalhados pela cidade. A gente nem escritório tinha um endereço comercial e só, não tinha escritório. Uhum. E quando a gente teve a oportunidade de migrar para um escritório, também foi uma nova percepção de sucesso. Quando a gente teve a oportunidade de contratar um coordenador de ensino pagando um salário compatível de mercado,
uma outra percepção de sucesso. Então essas coisas elas vão acontecendo e vão mudando ao longo do tempo. Se você me perguntar hoje qual que é a percepção de sucesso do Lisandro, talvez um número 2 vezes o que a gente tem hoje de alunos, que é o que eu tenho perseguido ultimamente. Daqui 3, 4 anos, talvez a minha percepção de sucesso seja diferente. Então isso vem mudando ao longo do tempo, certamente. Legal. Estava entre as minhas perguntas. Essa é a grande meta da Vort? Qual que é? Como que A que grande... tá? Você sabe que tem uma sigla, né, que é o BHAG, né, que é... Putz, agora eu vou lembrar o acrônimo ali. A gente põe na descrição depois. É Big, Ambitious... BHAG, Big, Hairy, Ambitious Goal. Tem uma outra sigla lá que eu não lembro exatamente, mas é aquela meta que te causa frio na barriga. Sim. Aquela que você fala que assim, putz, não sei se essa eu consigo. É tipo eu passando na faculdade de engenharia, sabe? Mas eu não sei se é. Agora falando sério, assim, da questão de número de alunos, eu acho que a meta mais tangível que eu trabalho hoje, o que me faz sentar na cadeira todo dia e ficar lá 8, 10, 15, hoje em dia não por causa dos meus filhos, né? Mas já teve essa fase, de dedicar toda a energia que eu dedico para a Vort, não está necessariamente relacionado a número de alunos, e sim a qualidade da entrega que a gente faz. Sim. Porque uma coisa que eu também venho aprendido nos últimos anos é sobre o valor do que a gente entrega. Isso é mais valioso do que número de alunos, na minha opinião. É claro que número de alunos é importante, volume, escala é super importante do ponto de vista de modelo de negócio. Mas, respondendo a sua pergunta agora de forma mais objetiva, qual que é a meta que eu coloco para a empresa para os próximos, talvez, vamos colocar aqui, talvez uns... o que eu trabalho aqui, hoje a gente está em 26, 27, até 27, os próximos 2 anos, algo em torno de o dobro de número de alunos, sim. E a gente, inclusive, eu e a minha cabeça, né? Porque às vezes eu também falho em comunicar esse tipo de coisa, né? As pessoas que trabalham, a Ju e a Thaisa que estão aqui, eu não sou tão eficiente em comunicar todos os meus planos. Alguns eu sou, nem todos, né? Mas o que eu trabalho dia a dia é para a gente chegar nesse número, assim. A gente chegar próximo do dobro de alunos que a gente tem hoje. E tô construindo o plano justamente para isso. Muito bom. E você mencionou agora há pouco sobre os seus filhos. A gente sabe que a Vort tem um foco específico de clientes, né, que são, em sua grande maioria, jovens adultos ou adultos, também muitos voltados para o lado do inglês para business. Já ocorreu na sua mente, em algum momento, em um desses planos não comunicados, por exemplo, a extensão da Vort para públicos, por exemplo, infanto-juvenil ou não? Já ocorreu nos planos comunicados e não comunicados. Bom, o fato é que hoje a gente já atende alguns Uhum. adolescentes ou até pré-adolescentes, né? Eu já nem sei mais exatamente qual que é a idade que vai para qual categoria, Sim, na sim. verdade. Mas muito, e ao longo desses últimos 13 anos também já fizemos algumas desses trabalhos, que atender alguns jovens por demanda dos nossos alunos. Sim. Vocês podem dar aula para o meu filho também, ou para minha filha? Porque a minha filha estava na escola XPTO, e aí eu acho que vocês vão conseguir dar uma atenção um pouco melhor para o processo de evolução do meu filho ou da minha filha e tudo mais. E assim, nesses contextos a gente não recusa, obviamente, né? Mas é uma coisa que a gente não comunica, né? Um curso para crianças e tudo mais, porque eu não sei, aí eu vou devolver a pergunta para vocês, assim. Faz sentido a gente dizer que é um skill diferente da aula para adultos e da aula para crianças? Sim. Sim, Eu você diria dizer que que... Acho que eu posso dizer que os kids são meus. Boa. Eu dei aula para duas. Hoje eu estou com uma menininha de 8 anos, coisa mais fofa. E sim, é outra dinâmica para dar aula para criança, né? Totalmente. Tem que ter uma atenção diferente, assim, dependendo do perfil também, claro. Eles se distraem mais, precisa ser mais dinâmico. E até pelo formato que a gente trabalha atualmente, né? Sim, Que é, Formato que é online, online, videoconferência, sim, exato. sim, sempre achar um joguinho, alguma coisa diferente, assim, de interesses deles. Então sim, é bem diferente.
Eu tive uma experiência com curso para criança quando eu dava aula presencial ainda. Sim. E eu saía da aula assim, até um pouco frustrado às vezes, falando assim, putz, eu acho que eu não consegui entregar o que aquela criança espera de mim, sabe? Porque a minha cabeça era sempre muito business, muito negócio, muito, Uhum. sabe? Esse mundo corporativo. E como é que eu vou falar sobre a apresentação da reunião para criança de 9 anos? Tipo, eu tinha essa limitação, né? Então, talvez um pouco do direcionamento que a gente coloca para a Vort tem a ver também com isso, assim, escolher um nicho Uhum. para atuar e fazer com excelência dentro daquele nicho, Sim. né? Então, hoje, ao longo do tempo, claro que já passou pela minha cabeça isso, mas se me perguntar hoje exatamente, eu não vejo planos de expandir para atender teens ou kids, essas Certo. coisas. Que mais? É, é, Pegando a sua assim, colinha aí, tem Cleiton. alguma, Sim. tem alguma coisa que você aprendeu nesses 13 anos que você pensa agora, putz, o Lisandro lá de 13 anos atrás, se ele soubesse disso aqui ou dessas coisinhas, tudo teria sido tão, sei lá, mais fácil Até arrepia ou pra te responder isso, porque a resposta é muito simples, quase tudo. quase tudo. Quase tudo, Uhum. cara. É, é muito interessante isso, porque conhecimento, tem um negócio muito peculiar, assim. A gente, imagina que você não sabe de uma coisa, aí você aprendeu aquele negócio. Aí você passa a se comportar como se você sempre soubesse daquilo. Sim. Uhum. E aí você já não consegue mais entender a sua vida sem aquele conhecimento. Fala, como é que eu cheguei até aqui sem saber desse negócio? Né? Então, muitas coisas que para mim, hoje na VOT, viram alguma chavinha, Uhum. eu tenho essa percepção. Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu cheguei até aqui sem saber disso? Tipo o quê? Tipo o quê? Cara, eu tive uma experiência, não é novidade para vocês sabem disso, eu tive uma experiência com o setor de franquias num segmento que não tem nada a ver com idiomas, né? Hum. Eu fui franqueado de uma rede de depilação. Não, eu não sabia disso. Você não sabia? Não, Alguns professores sabem, não. Não, Eu fui acho que é novidade franqueado. também. É? Eu soube Sim. recentemente, que você me contou. Eu te Não, contei, não né? sabia disso. Mas eu fui franqueado de uma rede de depilação durante 6 anos. Eu me tornei franqueado em dezembro de 17 e saí da rede em junho do ano passado. E eu posso dizer com toda a propriedade, assim, tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi de varejo que hoje eu aplico na Vort Idiomas, eu aprendi ali. Então, assim, para mim foi uma experiência, enfim, a gente pode falar mais o resto da tarde sobre isso, assim, mas só long story short, assim, né? Foi uma experiência boa, foi uma experiência traumática em alguns momentos, Uhum. foi uma experiência que o aprendizado custou caro, literalmente, Sim. mas hoje eu fico pensando assim, a VOT não seria o que é hoje se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi durante aqueles 6 anos. Então, assim, por mais traumático que tenha sido, teve o seu valor. Eu brinco com a minha esposa assim, custou um MBA em Harvard, mas eu não fui para Harvard, pô. Mas, cara, é isso. Isso é uma das coisas. Que mais? Ah, cara, putz, várias. Várias, mas eu não sei, eu não vou conseguir lembrar exatamente aqui. Eu vou guardar essa aqui, eu vou te trazer mais algumas. Tá bom. Mas. Ah, tem umas também, assim. O poder da. O poder da resiliência. E aí, num caráter muito menos técnico, muito mais comportamental. O poder da resiliência. Por diversas. Essa é a parte não contada. Isso a Uhum. Juliana e a Thaisa, que estão ali mais próximas de mim no dia a dia, elas também não sabem, mas o sentimento do empresário, do dono da empresa, seja de qualquer tamanho, Sim. ele é muito solitário, né? Então, Hum. é muito solitário. Então, é, aprender a lidar com essa solidão e com essa do tipo assim, meu, para quem que eu vou contar esse meu plano? Uhum. Com quem que eu vou dividir essa celebração? Quem mais além de mim que tá passando por isso? Exato. Além de mim, Quem que pode exatamente me nesta empresa. quem que pode me dar um insight que vai mudar o meu mês? Sabe? E essa solidão e lidar com essa solidão precisa de bastante. E aí eu tive um mentor ao longo desses últimos anos que me falou assim, olha, isso é interessante porque isso cria casca.
Aí sabe quando a gente machuca, aí faz a ferida e faz uma casquinha? Sim. É essa analogia, né? Cria casca. Então você sai daquilo mais forte. Então isso, no âmbito comportamental, isso para mim tem proporcionado grandes sucessos, grandes vitórias, né? E isso é interessante, assim, você comentar sobre isso, essa questão dessa, de certa forma, solidão nesse processo, mas você tem também algum tipo de rede de apoio com relação a isso? Por exemplo, outras pessoas que estejam, não necessariamente no mesmo ramo de idiomas, mas que sejam empresas ali que estão caminhando já há algum tempo e que talvez os próprios proprietários tenham esse mesmo pensamento, Uhum. em que vocês consigam trocar ideia ou de alguma forma, ou até mesmo, né, a gente estava comentando sobre isso recentemente, sobre a questão de cuidados mentais mesmo. Sim. Você faz algum tipo de acompanhamento, né, no caso Pra não, ficar, terapêutico? pra não surtar, né? Exatamente, porque muitas vezes vem muita ideia, e se você não consegue colocá-las para fora, em algum momento isso Sim. pode explodir. Isso faz parte da resiliência também, Uhum. né? Um pouco de tentar controlar todos esses pensamentos e Sim. essa ansiedade e tudo mais. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta sobre o grupo, a rede de apoio, sim, eu tenho. A parte boa é que você consegue encontrar suporte para tudo, né? Sim. Então, assim, isso que eu falei agora, desse sentimento de solidão do empresário, não é exclusividade minha, não é Uhum. um sentimento meu. Você pode perguntar para qualquer empresário, ele vai ter essa dor também, porque ela é muito real. Mas sim, faço parte de alguns grupos de empreendedores de escolas, alguns não, um especificamente de escolas de idiomas, onde a gente troca muita ideia, compartilha as dores e possivelmente Uhum. soluções. E é engraçado, nesse grupo, assim, no início, hoje são, sei lá, acho que 160 escolas, assim. Uau. E não tem nenhuma escola de franquia. São só escolas Interessante. que se chama de bandeira branca, né? Que não é Uhum. uma bandeira de marca, de rede, né? Sim. E aí, hoje são 160, mais ou menos. E eu já faço parte desse grupo há bastante tempo. Eu tenho pelo menos uns 5 anos, eu acho. E é engraçado porque no começo, imagina que assim, né? O mercado de idiomas, ele é tão competitivo, né? É mar vermelho total o negócio, né? Então, em alguns momentos a gente se via ali tendo algumas discussões e imagina que a Stephanie tá lá num grupo de discussão, a Stephanie tem uma escola e tal, e aí a Stephanie tem um problema na escola dela, e aí assim, bom, mas esse problema que a Stephanie tem, eu já passei, eu já resolvi e eu tive sucesso. Eu vou contar a solução para minha concorrente? Sim. E aí fica a dúvida, né? E aí é curioso porque sempre tem sempre a pessoa mediando ali e tal. E eu costumo dizer o seguinte, assim, o mérito é de quem executa. Então eu Uhum. posso vir aqui falar um monte de coisa, colocar um monte de regra e falar, faz assim, faz assado, não sei o que, vai ser incrível. Se ninguém executar, não adiantou de nada. Então eu sempre, quando eu ia para ainda vou, né, para essas discussões lá, eu sempre falo assim, olha, lá eu faço assim, para mim funcionou por causa disso e tal, não sei o que, né? E aí teve gente que já comentou, pô, mas você tá contando tudo, eu falei assim, não tem problema nenhum, eu abro números, inclusive, para as pessoas. Sim. Porque assim, eu tô contando esse negócio aqui, legal, se você não for lá e executar, você não vai ter Exatamente. resultado. Então assim, o mérito é de quem executa. Então sim, tenho alguns grupos de apoio e também tenho alguns amigos que não estão necessariamente no ramo né, na vida empreendedora, mas estão na vida corporativa. Sim. Muitas dores são parecidas. Tenho um grande mentor que eu tenho para mim, que é meu pai. Então, esse me dá, vou até me emocionar aqui se a gente continuar falando disso, mas é uma pessoa que me dá muitas dicas o tempo inteiro. E ao longo desses últimos 13 anos, muitas pessoas passaram pela, pela evolução da VOT, me dando alguma dica, me dando algum direcionamento. Então, sim, é importante. Sim. Eu acho que a VOT não estaria no momento que está hoje se eu não tivesse acesso a tudo isso que eu te falei. Sim. E tinha mais uma pergunta, né? Ou não? Era da rede de apoio, o que mais? Não, Do negócio, o que eu prazer. faço, Sim, né? sim. O que eu faço para não surtar? Basicamente foi essa pergunta. Sim. Cara, eu gosto de suar. Eu gosto de Uhum. atividade física.
Pra mim, atividade física faz todo. Tava até falando com a Juliana ali. Ontem joguei tênis, fiquei 2 horas jogando, eu tô com uma dor no pulso, mas eu ainda prefiro essa dor no pulso do que a dor de cabeça. Sem dúvida. Então, é isso, eu pratico esporte. Ótimo. Quais são os maiores desafios, assim, empreender no ramo de idiomas? Olha, Tem eu uma- eu tenho só 13 anos de experiência nisso. Tem gente que tem muito mais. Eu não sei se eu posso falar com tanta propriedade para responder essa pergunta, mas eu acho que eu vou inverter a resposta. E aí depois eu volto para te responder para não ficar sem resposta. A última pesquisa relacionada à proficiência de inglês no mercado brasileiro aponta que algo em torno de 5 ou 6% da população brasileira se declara, ela preenche um formulário lá e ela se autodeclara com autonomia no inglês. A gente está falando de nível, né? A gente Sim. está falando de fluência. Não. A pessoa se declara, eu tenho autonomia para falar inglês. Se na cabeça da pessoa ter autonomia para falar inglês é ir num restaurante, valeu também. Então, imagina que de 5 a 6%. Então, assim, veja o quanto de oportunidade nós temos. A gente tem 200 e, sei lá, quantos milhões de habitantes, 220, 230, um negócio assim. Você pega 5% que não é o seu nicho, aí você pega todos os outros 95% da população que pode ser seu cliente. Sim. Então, assim, caramba, tem mercado? Tem gente pra caramba mesmo. né? Até hoje tem mercado para esse negócio? Tem mercado para esse negócio. Detalhe, e aí que vem uma crítica minha ao sistema, né, do negócio. Caramba, esses números não mudaram há 30 anos. Faz Exatamente. 30 anos que é essa mesma estatística. Então, assim, e aí, onde que está o problema? Tá nas instituições, tá em escolas como a Vort, tá em escolas que não são como a Vort, tá no poder de aprendizagem do brasileiro, tá na estrutura que a gente, como professor, coloca para os nossos alunos. Aonde está o problema? Porque faz 30, 40 anos que a estatística é a mesma. E a demanda, né, a necessidade pelo idioma, seja inglês ou espanhol, seja qualquer outro idioma, ela só aumenta, ela não diminui. Então, assim, é difícil, é uma pergunta difícil. Mas, e aí, te respondendo assim, os maiores desafios nesse mercado é encontrar uma forma que funciona. Uma bala de prata, talvez. Sabe? Tipo, isso aqui vai ser o chip que a gente vai implementar. Pô, faz quanto tempo que a gente não ouve essa história de mas quando que vão inventar um chipzinho? Sim. Quando que vai inventar, né, acho que há uns 10, 12 anos atrás, o Google lançou um negócio que era um earplug que fazia tradução simultânea. Sim. Não pegou. Não, e foi anunciado recentemente alguma atualização com relação a isso, se eu não me engano, vindo da Apple, né? Sim, de ter um fone de ouvido também, e tem a questão do óculos. Tem o negócio do óculos, Sim. exatamente. E aí, é o que eu costumo dizer, assim, esses gadgets, esses devices, assim, wearable que chama, né, no mercado, cara, de verdade eu acho legal pra caramba. O negócio do óculos da Apple lá, que você sabe, é coisa de filme mesmo. Sim. É legal aquele negócio. Agora, quanto que isso vai chegar na massa, na população Exatamente, e questão tudo de mais? acesso, né? Não Sim. vai ter acesso. Até poderia ter, mas será que isso vai de fato resolver o problema? Mesmo que tivesse todo mundo Ainda acesso assim, a as isso? pessoas ainda vão querer aprender as Sim. línguas, né? Ainda. Vai, eu também acho. Outro dia, inclusive, eu vi na minha frente, assim, uma cena acontecendo que eu achei muito interessante. Guardei pra falar aqui agora. Então. Boa! Não postou, né, pra não dar spoiler. Não. Eu tava num posto de saúde, tava esperando pra tomar uma vacina. E eu vi, a cena foi essa. Uma enfermeira, ela tava conversando com um casal de estrangeiros, que estavam falando em inglês. E era tipo, ele dava o telefone pra ela falar com o LLM, que devia ser o ChatGPT mesmo, né? Com aquela conversa em voz que você faz com ele. Aí traduzia, aí ele respondia, ou a moça, enfim, os gringos lá respondiam e passava pra enfermeira e ela dava as instruções todas, tipo, não, você vai em tal lugar, ou você volta aqui tal dia, ou você pega o resultado não sei o que, então... Eu falei, cara, isso, eu como professor de idiomas, eu não tenho como ficar, não ficar embasbacado com aquilo, e eu não me senti, tipo, vendo a concorrência ali na minha frente. Eu achei excelente. Não, Isso 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 eu não comentar. vai substituir
a gente aprender outros idiomas. Exatamente. Com certeza. Mas eu achei muito interessante. Mas pensa, por exemplo, que a profissão, a área médica, né, seja o médico, a enfermeira e tudo mais, certamente ela causou uma percepção muito positiva nesse casal de gringos aí por tentar fazer a coisa acontecer, Sim. né? Então, você tem ali um tradutor, ou hoje em dia o ChatGPT, ou qualquer outra IA que esteja disponível para a gente hoje. Mas eu fico pensando, assim, até por conta do nosso nicho, né? A gente falou um pouco mais cedo sobre nicho e atuação e tudo mais. Eu ainda não percebo essa mesma situação acontecendo dentro de uma sala de reunião numa multinacional. Eu ainda não percebo isso. Poderia acontecer? De verdade? Porra, poderia. Com certeza poderia. Agora, negócios são feitos muito mais por relacionamento, por nível de confiança, por credibilidade que você gera, do que pelo vocabulário que você usa ou qual a ferramenta que você usa para se Sem comunicar. E é a palavra que você usou agora há pouco, autonomia. As pessoas querem ter autonomia. Exatamente. Sim. E é um fator pessoal humano até, né? Assim, de ter essa coisa de eu tô conseguindo, eu vejo você aqui, eu sei que você tá tendo talvez a dificuldade de falar, mas ainda assim eu consigo ver que você tá tentando, a gente tá tentando chegar num ponto em Isso gera comum. empatia também. E empatia, exatamente. É, Exatamente. Então então é isso que eu percebo, assim, e claro, o advento de inteligência artificial nos últimos anos tem literalmente causado uma revolução, principalmente no nosso contexto, né? Ensino de idiomas, hoje sim, e aí a gente pode falar dos concorrentes que fazem um bom trabalho, inclusive, porque assim, tem dezenas, se não centenas de aplicativos que você de forma autônoma ali, você e o seu celular basicamente, conseguem fazer esse negócio acontecer. Uhum. Agora que vem a pergunta, quantos fazem? Quem que vai lá? Você que está assistindo. Você já fez o seu login lá em alguma plataforma e ficou consistente durante 15, 20 minutos, 30 minutos em alguma outra plataforma? Não vai. Eu conheço pessoas que fazem, que se dão bem com isso, e que funciona, e conheço pessoas que simplesmente esse negócio não vira, não vai. E em 2017, a gente ganhou uma concorrência numa empresa para fazer um curso de turma de espanhol para 6 executivos, presencial na época, e a empresa foi, e o diretor no Brasil aprovou, assim, não, eu assino esse negócio, porque alguém tem que aprovar, alguém com caneta poderosa tem que aprovar esse negócio, porque a empresa tinha um contrato global com uma plataforma onde a empresa pagava coisa de, assim, 2, 3 dólares por usuário no mundo inteiro, de uma grande plataforma de ensino de idiomas. E aí o que acontecia? No Brasil, nível de acesso, quase nada. Baixo. Uhum. E aí assim, bom, a gente precisa capacitar essa galera aqui. Esses 6 executivos precisam negociar, precisam tocar reunião, precisam fazer negócio em espanhol. Como é que a gente vai fazer? Os caras não acessam a plataforma. Então precisamos treinar os caras. E aí a gente ganhou a concorrência para treinar os caras em espanhol. Então, assim, esse exemplo não sai da minha cabeça. Você lembra do negócio do sucesso? Sim. Esse foi um. Esse foi um contrato que eu falei assim, não é pelo contrato, não é pelo número de pessoas, é pelo contexto. O contexto é que a empresa já tinha isso, e aí assim, não, peraí, a gente precisa fazer de uma forma diferente, de uma forma que na visão da empresa naquele momento, assim, de uma forma que funcione, Sim. basicamente. Porque a solução já tinha, mas não estava funcionando. Sim. Então, basicamente, o que a gente percebe hoje nos alunos que chegam pra gente é justamente isso, assim, é muito raro a gente receber algum aluno que nunca tenha estudado inglês ou espanhol na vida. Muito raro. Mas sempre tem aquele negócio assim, pô, mas e aí, a minha promoção, ou a minha carreira, ou a minha evolução profissional depende disso. Então, ou seja, precisa ser de uma forma que funcione. Sim. Então é nisso que eu acredito e sigo acreditando. A gente, às vezes, nas reuniões conversa sobre isso, né? Tem as ferramentas, tudo, mas esse contato com o professor, muitas vezes, a gente tá ali para dar um incentivo, para lembrar, né? Guiá-los, não só ensinar, porque muitas vezes já vem com algum conhecimento, mas tá ali do lado, falar, ó, vamos estudar a aula, né? Sim. Então, isso é importante desses dois lados, né? Não só para estudar, mas também eu imagino numa reunião, né? Ok, posso usar a ferramenta, mas eu conseguir me comunicar
É muito melhor, né? Com certeza absoluta. E isso é uma coisa que me lembra também, essa questão que a gente está tendo, né? A gente está sendo bombardeado com um monte de coisa, esse monte de atualização vindo uma atrás da outra mesmo. E eu tive uma situação com um aluno que me lembrou exatamente disso, de que ele tem muita vontade, ele quer muito aprender, ele é muito dedicado realmente, tudo que eu proponho com ele, ele pega e faz de fato, porém é onde pega. Então, assim, olha, o que que você me indica para estudar? O que que você me indica para ler? O que que você me indica para assistir? Eu falei assim, olha, não adianta eu te passar um caminhão de conteúdo que você vai ficar meio que naquela coisa do overwhelmed mesmo, né? Vai ter tanta coisa que você não vai ter por onde ir. Por mais que eu te indique o caminho, você ainda vai ficar ali sobrecarregado de coisa e no fim das contas, o seu objetivo ele não vai ser alcançado. Então, é muito como eu vejo exatamente com essa questão de temos muitas plataformas, temos muitos meios. Já chegaram a me perguntar sobre isso também, de assim, que agora com inteligência artificial o seu trabalho tá em risco. Eu falei assim, olha, não exatamente. Será que não é o seu? Não exatamente. E isso até me leva, né, para minha próxima pergunta, que é exatamente isso, né? A gente já conhece você com relação a esse afeiçoamento com inteligência artificial. Sim. Eu admito que muito do que eu utilizo muito não, eu diria que é tudo, né? Que eu tinha uma certa restrição com inteligência artificial até ser injetado ali por você, ó, você veio com a injeção e falou assim, olha que legal isso aqui, vamos ver como é que é. Sim. Então, como é isso para você? Assim, de onde veio esse interesse? Óbvio que a gente sabe que tem essa questão de atualização que é importante acompanhar, mas a gente vê que para você é algo que realmente é muito forte. Sim. Então, de onde veio isso e como que você associou isso de forma positiva para o idioma, né, para o ensino de idiomas? Baita pergunta. Baita pergunta. Cara, isso que eu vou te falar, eu já vivi esse sentimento umas 3 ou 4 vezes nos últimos 3 anos. Que é um sentimento que eu não sei se, para quem acredita, acha que é sexto sentido, acha que é, sabe? Quem acredita vai chamar de algum nome, não sei. Mas para mim é um sentimento. Eu fico um pouco mais introspectivo durante um período, e aí eu começo a refletir bastante, e aí eu começo a ter um sentimento assim, cara, do jeito que a gente não dura muito tempo. E eu começo a ter esse sentimento. Já falei pra Thaís e pra Juliana algumas vezes isso. Com o IA foi assim. Com o IA eu senti isso. Eu falei, se a gente continuar do jeito que a gente não dura muito tempo. Então a gente tem que pegar esse negócio aqui e trazer isso pro nosso negócio. Putz, aí como é que a gente vai fazer isso? É um baita trabalho, vocês sabem disso, é um baita desafio. Eu sou um heavy user de IA, eu uso todo dia, eu pago a conta, o plano premium lá do GPT, eu uso muito. E eu acho que a nossa comunicação de forma estratégica teve evolução a partir do momento que a gente passou a usar. E aí eu tento usar de formas estratégicas até por conta da minha função na empresa, né? Mas respondendo a sua pergunta, por isso, assim, para bom entendedor, assim, medo de dar merda, cara. Literalmente, assim. Esse negócio tem que fazer parte da nossa empresa. Se não fizer parte, a gente talvez não dure tanto tempo quanto eu espero que a empresa dure. Então, nesse grupo de empreendedores que eu falei que eu faço parte, e outras pessoas, mas, cara, quando lançou o GPT lá, foi uma avalanche meu Deus, e agora? O que será de nós? E tudo mais. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que será de nós? Estamos em 2025, na época, 23, né? Pô, calma aí, não é assim, né? Mas, para concluir a resposta, assim, eu acho que inteligência artificial é uma excelente ferramenta. Sabe aquele negócio que você quer fazer um furo na parede da sua casa para pendurar alguma prateleira? E aí você compra uma broca nova que você nem precisa fazer força e fura certo, fura bonitinho? É isso, é uma baita ferramenta para fazer o que você precisa. Sim. Agora, por mais que hoje em dia, né, ainda com a evolução nesses últimos 2 anos, parece que evoluiu centenas de anos já, né? Mas você tem ali agentes de IA que se conversam e trazem
resoluções e tudo mais. O poder analítico da inteligência artificial é fora do comum, assim. Mas, cara, IA não vai fazer isso que a gente está fazendo aqui, cara. A gente está trocando uma ideia, um olhando no olho do outro, sabe? E com os nossos alunos é igual, a gente está lá olhando. Tudo bem que a gente olha no olho dos nossos alunos pela câmera, mas ainda assim existe uma conexão de um ser humano com o outro. E eu acredito muito mais nisso do que no algoritmo da inteligência artificial, sabe? Eu acredito muito mais nisso. Eu acho que um aperto de mão para a gente fechar um contrato bilionário de uma multinacional com a outra é no olho, cara. Não é um agente de IA que fala assim, isso é um bom negócio, vai lá e assina. Não é assim, sabe? Então, é isso. Eu tenho incorporado porque eu acho que esse é uma baita ferramenta para potencializar o nosso trabalho. Sim. E além do advento da IA, o que mais que você nota de diferente, assim, lá 13 anos atrás, quando a Vort começou, para agora? Obviamente, a Você IA fala de desafio, assim, de não do dificuldade de mercado de ensino de mercado? idiomas, talvez não só dificuldades, mas com ou sem tecnologia, olhando lá para, se for 13 anos atrás, então 2012, né? Uhum. O que mudou nesses... E pode ser, tipo, sei lá, os professores não têm mais que andar com o microsystem Isso levando. mudou. Essa é Cara, uma. eu tinha um case de CDs lá para tocar os áudios dos livros e tudo Não, mais. mas, sei lá, demanda do mercado, enfim, no geral. Interessante essa pergunta. É, Não sei se eu entendi ela exatamente assim. Com relação aos desafios que o mercado apresenta, e não necessariamente no segmento de idiomas, mas quaisquer Sim. outros. Ao longo desses últimos 13 anos, cara, qualquer solavanco na economia eu achava que ia falando português, claro, que não gravando, né? Eu achava que ia dar merda. Sim. Sim, então assim, cara, lá em 2013 teve lá um negócio da passagem de ônibus, né? Não é os 20 centavos, pô, Sim. São Paulo parou naquela época. Eu não conseguia dormir à noite porque eu falava assim, a galera vai cancelar o curso. A galera vai cancelar o curso. A galera vai cancelar o curso. Aí teve crise, no ano seguinte teve crise hídrica em São Paulo, que faltou água pra caramba e tal. Aí São Paulo vai virar uma cidade fantasma. Eu falava, Estamos vendo, né? Cidade ferrou. fantasma que São Paulo virou. Eu falei, ferrou, a galera não vai conseguir tomar banho, vai cancelar o curso. Sabe, eu tinha umas coisas, tinha umas paranoias. Tem, tipo... E olha que curioso, o que eu aprendi com a pandemia, porque na pandemia eu tava como franqueado nessa rede de depilação. Então, no contexto da VOT Idiomas, na pandemia, a gente literalmente, em vez de fazer aula presencial, passou para fazer videoconferência. Acabou, continuou, mudou nada. Claro que a gente teve impacto, a gente perdeu aluno e tal, não sei o quê. Mas, cara, 8 meses depois de março, do dia 17 de março, um dia depois do meu aniversário, do nosso, né, Lucas? Um dia depois do meu aniversário, o Dória lá lacrou a cidade inteira. Beleza, a gente continua funcionando. Sim. 8 meses depois, a gente já tinha a mesma quantidade de alunos que a gente tinha em 17 de março de 2020. Ou seja, a gente perdeu um monte de aluno e recuperou rapidamente, sabe? Então, assim, foi um solavanco, mas eu acho que eu já tinha umas casquinhas, sabe? Então, a pandemia foi mais tranquilo. E hoje, com inteligência artificial, é talvez mais uma casquinha, sabe? Não vejo de outra forma. Mas, quando você começou a pergunta, eu tinha pensado numa coisa que é meio tem dois lados, né? Assim, eu falei tanto de a inteligência artificial não substitui o ser humano e da conexão e tudo mais. E um dos grandes desafios também ainda é o ser humano, né? Lidar com gente, né? A Então, inteligência natural. exato. Então, as diferentes percepções, as diferentes crenças, culturas, filosofias e alinhar tudo isso dentro de um mesmo propósito ainda é um baita desafio, se não o maior deles. E isso é interessante que traz a ideia de diversidade, né? E Claro. tratando com relação a isso, por exemplo, a gente tem muitos professores. Sim.
Quais são os seus desafios com os professores, então, da Vort Chegamos no assunto Essa é pra interessante. Você que não tá aqui com a gente agora. Essa é pra você. A gente tá aqui te representando. Então, quais são os seus desafios com os professores da Vort? Com os professores, Sim. tem que chamar a Thaisa para responder essa pergunta. Ah, Cara, isso que... Ai, caramba, mexi no microfone aqui, espero que não tenha dado interferência. Isso que você mencionou de resistência Sim. em alguns pontos, né? Você falou um pouquinho de IA, esse é um deles, Uhum. né? Então, alguns chamam de teimosia, eu chamo de visão. Então, assim, a minha visão ela é muito clara com relação à adoção de inteligência artificial ao nosso trabalho. Sim. E muitas vezes eu encontro resistência, Uhum. né? Eu e algumas pessoas que estão mais envolvidas nessas iniciativas, a gente encontra algumas resistências do tipo, mas sabe aquele... E certamente vocês já passaram, já refletiram sobre isso, até porque eu também, Uhum. e somos todos professores, eu também tenho essa experiência, então falamos todos com propriedade aqui sobre isso. Tem algum tema de inglês, ou no caso do Clayton de português, que você fala assim, não, mas isso aqui eu tenho um jeito de explicar que o aluno entende na hora. Uhum. Todos vocês têm isso, não tem? com certeza. Então, esse aqui, eu não vou usar IA, não. Esse aqui vai ser do meu jeito, porque... E por que que isso acontece? Faz sentido o que eu tô falando, por Sim. enquanto? Faz. Por que que isso acontece? Porque a gente também tem o nosso ego, né? Sem A gente dúvida. também tem o nosso, assim, o meu jeitinho é melhor, o meu jeitinho é mais legal e tudo mais. É natural do ser humano. Não dá pra tirar isso da equação, sabe? Então, tem algumas resistências, não só para adoção de IA, mas para algumas outras iniciativas. Então, imagina que qualquer mensagem que eu mande lá no grupo que alguém manda um coraçãozinho, vai ter alguém que não queria mandar o coraçãozinho. E eu tenho plena convicção disso, mas faz parte do processo, faz parte. Eu falo de vez em quando para a Juliana e para a Thaís assim, é muito legal as pessoas gostarem da gente, né, e tal, não sei o quê, mas muitas vezes eu preciso tirar esse crachá e falar assim, se não gostar, tudo bem, porque o caminho é esse, Sim. sabe? E tem que peitar muitas vezes algumas dessas coisas. Confesso que eu não gosto muito de fazer isso, eu prefiro o caminho do acordo, Uhum. sabe? Tipo, do alinhamento, do combinado, eu prefiro esse caminho. Mas já tive ao longo desses 13 anos, assim, tipo, não, isso aqui vai ser desse jeito. Mas não vai voltar atrás? Não, não vai voltar atrás, vai ser esse, o caminho vai ser esse. E você teve isso com professores, com clientes? Já tive as duas Com a coisas, família? mas isso que veio para mim na minha cabeça agora para eu citar esse exemplo foi com o professor. Por exemplo, quando a gente foi adotar, olha só que interessante, quando a gente foi adotar um sistema de gestão das aulas. Vocês sabem muito bem qual é. A gente tem um sistema de gestão A das gente aulas? a gente não pode falar, mas antes era no papel. Aqui, ó, lembra da presença? fui dessa época Põe o também. xizinho, Sim, sim. põe o P, Sim. então. Põe o aluno para assinar. Põe o aluno pra assinar. A gente tinha esse negócio. Até que eu falei assim, não, cara, não dá. Porque imagina a gente fazer controle de assiduidade para 200 alunos numa planilha de Excel, um por um, cara. Não dá para fazer isso. Precisa demorar menos tempo para fazer esses controles. E aí eu falei, precisamos de um sistema. Aí vamos fazer um sistema. Beleza, não sei o que. Eu lembro na época, a pessoa que trabalhava diretamente comigo falou assim, Lisandro, não vai ter volta, né? Eu falei, como assim? Não, assim, se não der certo, a gente não vai voltar pro papel. Eu falei assim, não tem a opção de não dar certo. Só tem a opção de dar certo. Então, não vai voltar pro papel, meu Deus do céu, sabe? Então, esse é um caso, assim, do tipo, o caminho é esse. É só esse caminho que a gente vai, não vai ter outro. Entendeu? Mas tem algumas coisas que são assim, não são todas, felizmente. Gente, por falar nisso, vamos deixar atualizado. Juliana tá aqui, ela vai ficar até 2026 sem desatualizações do sistema. Sensacional, muito obrigado. Ó, Lucas, vou botar uma estrelinha aqui pro Lucas. Olha só.
Muito bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Falei demais já, preciso tomar mais água. Inclusive, alguém põe mais uma aguinha pra mim aqui? É você. Se puder tirar a câmera, pra Juliana não passar na frente da câmera de novo. Mas o que você, na visão de vocês, assim, e aí pode falar mal, tá? Não tem problema com isso não, relaxa. Mas assim, você mencionou muito bem, inclusive, Lucas, algumas questões ali, né, da adoção de IA, que foi Sim. uma iniciativa minha. Obrigado. Uma iniciativa minha. Tem mais uma aqui, Juju, por favor. Uma iniciativa minha e tantas outras que tem Sim. algumas que são minhas, outras nem todas são, mas enfim. Como que vocês percebem a variável inteligência artificial no dia a dia de vocês? Pausa dramática. Nossa, dramático. Não, estamos todos pensando aqui, né? Sim. Bom, eu posso falar que, como eu mencionei antes, eu tive uma grande resistência, não com relação a vocês, mas ao anúncio de inteligência artificial. Quando foi algo que começou a aparecer, eu ficava tipo, será? Isso é confiável mesmo? Como vai funcionar? E aí você começa a ver alunos, né? Eu trabalho muito com alunos adolescentes, né? Em outro contexto. E aí eu vi os meus alunos sempre comentando e eu já estava me sentindo obsoleto, né? Eu falei assim, o que está acontecendo? Por que eu ainda não estou sabendo sobre isso direito? E aí eu fui pesquisar um pouquinho, fui saber, aí foi, né? Vocês trouxeram essa introdução pra gente. E com o tempo, que é isso, né? Você vai conhecendo, você vai entendendo. E hoje eu chego até a falar isso para alunos. Eu falei, olha, eu não tenho problema que você utilize, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, é possível usá-lo como aliado, né, no processo. Não como muleta. Você vai usar ele ali para te auxiliar a chegar em algum ponto. Mas não necessariamente é aquela coisa que você vai depender dela o tempo todo para fazer tudo. Inclusive saiu um estudo sobre a perda de capacidade cognitiva porque você usa IA como Constantemente, muleta. né? Sim. Mas, Sim. preciso escrever um negócio. Aí você vai lá e vai na IA. Aí você não pratica. Isso Eu acho que eu li algo sobre isso, tipo, de gente meio que surtando no vestibular, ou Enem, alguma coisa assim. Não tinha acesso, né? Só Não tem consegue. a única possibilidade de eu escrever essa redação sou eu. E na minha cabeça, da minha inteligência natural, como assim? Eu li alguma coisa assim. Exatamente. Então eu faço um processo que eu tento fazê-los pensar no sentido de, olha, beleza, você quer chegar nisso aqui. Então qual que é o passo a passo que a gente vai conseguir chegar? Ao invés de pedir ele, pronto, vamos tentar ir caminhando aos pouquinhos. Sim, e isso até para as próprias aulas, né? No início eu não utilizava tanto, mas hoje, principalmente com relação a tempo, né? Eu acho que é o ponto principal para a grande maioria de todos nós. Exato. Foi um ganho de tempo muito grande. Eu tenho uma aula em específico em que o desafio é trazer esse conteúdo de forma diferente, porque o aluno ele não se adequa tão bem a materiais, né, de livro, seguir a coisa da aula ali totalmente by the book. Então, isso foi de um auxílio extremo. Então, hoje eu vejo de forma muito mais positiva e utilizo bastante também. Concordo. Então, no meu ponto é isso. De início eu tive aquela resistência porque eu não conhecia, depois que eu comecei a me afeiçoar, hoje está comigo e assim, principalmente para questões de aulas. Né? No dia a dia ali, é mais para uma coisa ou outra quando eu preciso assim, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar isso um pouco mais rápido. Muitas pessoas hoje recorrem ao GPT, por exemplo, ao invés do Google, para fazer pesquisa. Sim, já vi isso acontecendo. Mas e no meu ponto, com relação às aulas... Se tá certo ou se tá errado, eu não sei, mas é que acontece. Eu tenho opiniões. É verdade. Mas e você, Cleiton, o que você acha? O uso da IA na minha vida, né? No teu contexto de trabalho mesmo, de né? trabalho. Como professor. Não, porque eu uso na vida também. Mas, igual o Lucas falou, ajuda bastante, principalmente quando você tem, tipo, exercícios pra criar. Sim. Com esse aluno, com essa aluna aqui, já usei o workbook inteiro, já usei aquele site Perfect English Grammar inteiro. Nossa, já e tal, mas precisa de mais e tal. E aí, gente, tá bom, vamos criar uma lista de exercícios, vamos criar um exercício diferente. Então, uso no trabalho dessa forma, para ajudar a preparar aulas também. E não estou conseguindo pensar em outras coisas. Mas você percebe qual é o ganho, além da variedade, Uhum. qual outro ganho você percebe? Tempo. Tá. Tempo.
preparar a aula agora é uma coisa que a gente faz muito mais rápido com o GPT e de várias formas diferentes, né? Ah, lembrei de outra coisa que eu ia falar. Que não é só para criar exercícios. Às vezes você tem um conteúdo que seria muito legal usar com esse aluno aqui, que é um pouco mais básico, não vai dar. Sim. Aí o LLM vai e simplifica, coloca num Simple English ou num português simples também, né, que é o que eu trabalho também. Então é isso, um ganho de tempo bem interessante, que tem me ajudado muito. E você, Esther? Comigo é um pouco parecido com os meninos, também no começo tive um pouco de resistência, falar, não, mas eu sou professora, né? Como assim? Né? Tem essa... Mas aí também, agora eu também uso para personalização também das aulas, às vezes um exemplo, um vocabulário específico para o aluno. Então também tenho usado isso e para fazer exercícios extras, uma frase ou outra ali para colocar no contexto da aula. Também estou mais adepta. E o que que você... Perdão. Não, manda bala aqui, você ia falar alguma outra coisa? Não, é que eu lembrei agora, com você falando, para criar aulas de música. Ah, Vou sim. lá e tipo, sei lá, conheço uma aula de música muito boa, mas é para um nível tão básico com essa música aqui. Aí, tá, o que que eu posso fazer que traz um pouco mais de desafio para um aluno um pouco mais intermediário, avançado e tal? Ou o contrário também, né? Ou então, sei lá, tipo, ter essa letra aqui. Por exemplo, eu adoro dar em aula de português a letra de Eduardo e Mônica. Pro pretérito perfeito, pretérito imperfeito. E tem lá, Eduardo acordou e... Eduardo abriu os olhos e não... Não quis se levantar. E não quis se levantar. Enquanto a Mônica tomava um conhaque. Você tem o pretérito perfeito e imperfeito. Eu jogo lá e falo pro GPT. Você me dá todos os verbos que estão no pretérito perfeito aqui. Vum. Agora coloca todos eles no infinitivo aqui. Vum. Agora me dá essa letra só com as lacunas. Vum. Ele faz isso. Em vez de 3 eu ali... minutos. Exatamente. Menos de 3 minutos, né? E tá Não, digo, lá pronta já. Considerando o tempo que você ligou o computador até Sim, com O certeza. processo Aí inteiro. deu Sim, 3 minutos. Sim. Não, exatamente. E o que vocês... vocês perceberam alguma... vou ser redundante aqui na palavra, mas alguma percepção diferente dos alunos a partir do momento que vocês adotaram a variável IA nas aulas? Sem dúvida. Assim, os meus alunos, eu venho de um estilo de aula um pouco mais tradicional. Então, até talvez pela ideia da franquia, que é, né, uma parte muito grande da minha carreira também. Então, tem aquele estilo um pouco mais tradicional, você vai seguindo todo o conteúdo e tudo. Então, esse foi um dos desafios para mim em algum momento com as aulas na Vort, por conta disso, né? Eu fui meio... Tinha mais liberdade, né? Exato. Então, é aquela coisa de, tá, o que eu faço agora com tanta liberdade? Mas aí foi bom que, assim, né, a questão da disciplina também, eu falei assim, não, pera, vou seguir o meu padrão inicialmente, onde eu ver que eu consigo adaptar alguma coisa, eu vou fazer isso. E aí, com a vinda da IA, isso foi muito positivo e os alunos percebem isso muito facilmente. Eu tive, inclusive, uma situação de um aluno que precisou cancelar o curso por questões da vida dele e que ele falou assim, nossa, justo agora que a gente estava aí, né, a gente estava mais ou menos um mês fazendo as aulas de um jeito um pouco diferente e ele estava realmente muito engajado e aí ele comentou disso, falou assim, nossa, justo agora eu cheguei a comentar com a minha esposa que estava achando tão legal, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, não se preocupe, a gente espera você voltar. Assim que você estiver, né, mais organizado com as coisas que você precisa organizar, volte, se você estiver assistindo. A gente tá te esperando. A gente marca ele depois. Sim, com Mas certeza. você sabe que isso é já vou fazer um jabá, aproveitar aqui, né? Os nossos ex-alunos, eles recebem comunicações frequentes nossas. Sobre adoção de IA, sobre um artigo. Esse episódio certamente vai ser compartilhado com todos os nossos ex-alunos. Então esse aí vai receber essa comunicação. Sim. Se ele assistir lá, a gente até manda para ele especificamente, é no minuto tal, assiste essa parte. Sim. Porque é isso, assim, isso é muito interessante dos ex-alunos, né? É muito comum para a Vort a gente ter muitos ex-alunos voltando a fazer o curso com a gente. A gente sabe que, né, a vida às vezes nos coloca em situações que você vai precisar fazer algumas escolhas, né? Então, preciso parar de fazer o curso de inglês ou de espanhol por situações X ou Y. Mas o fato da gente manter uma comunicação ativa com os nossos ex-alunos faz com que eles
faz com que a relação continue viva. Sim. Então, assim, quantas vezes a gente começou a ir para academia, parou, depois voltou, depois parou, depois voltou. Por quê? Porque a necessidade ainda tá lá. Não é assim com muitos dos nossos ex-alunos. Às vezes ele parou, mas ainda tem essa necessidade. Então, quem que eu vou confiar o meu próximo estágio de evolução no idioma? Cara, eu vou confiar na VOT, porque eles fizeram um bom trabalho, eles estão sempre me mandando e-mail aqui, ó, e tal, não sei o quê. Então eles voltam. Então não é raro a gente receber ex-alunos e continuar a jornada. Mas eu perguntei sobre a adoção de IA e que mais? Que mais que vocês prepararam aí? Tem mais alguma coisa? Senão eu Sim, já vou lançar se eu aqui puder, mais alguma coisa. porque Vai, a gente manda tava bala. falando da sua relação com os professores, né? Ah, é verdade. É. Eu acho que Eu quero voltar pra esse eu dei uma devagada aqui, ó, foi estratégia. Achou que ia fugir e não conseguiu. Você consegue pensar em alguma coisa que você aprendeu com os professores? Cara, ia ser uma lista longa. Você tem tempo? Pode começar. Não. Cara, eu aprendi a ter um pouco mais de paciência. Isso é fato. Porque a maioria das coisas elas não vão acontecer. E aí não é uma questão de ser ou os professores ou, enfim, eu não colocaria numa categoria diferente, mas eu acho que é o nosso time, né? As coisas muitas vezes não acontecem na velocidade que a gente gostaria, né? Então, por diversas razões. E exercitar essa paciência, para mim, tem sido muito importante. Assim, às vezes eu queria um negócio para sair em 15 dias e sair em 3 meses. Pô, mas será que se fosse estressar para sair em 15 dias, a relação ia ser tão saudável quanto é hoje? O que é mais importante, o negócio sair em 15 dias ou manter a relação saudável? Então é sempre esse equilíbrio que eu tento colocar. Então, o exercício da paciência. E aí, de verdade, isso não tem um caráter negativo, tá? Do tipo, porque o Lisandro é pilhadão e a galera não é. Não, não é isso. É que muitas vezes não precisa mesmo fazer em 15 dias, sabe? Às vezes é só o ego do Lisandro querendo fazer aquele negócio em 15 dias. Entende? Então, isso é uma coisa importante. Mas, cara, aprendizado. Bom, depois de 2020 que eu foquei. Setembro de 2020, que eu foquei a minha atuação na VOT muito mais de forma estratégica e administrativa, eu não tenho mais dedicado tempo para dar aulas, né? Eu tenho aprendido tecnicamente com vocês, né? Então, basicamente, eu até brinco com as pessoas, com a Ju e com a Thaís ali, assim, nas reuniões que a gente faz, quando a gente trata de algum tema técnico, ou didático, ou pedagógico ali, eu falo assim, eu vou ficar quieto, porque esses caras sabem muito mais do que eu, assim, tipo, não tem a menor chance de eu abrir a boca e contribuir com alguma coisa. Então eu fico quietinho ali. Às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, faço a abertura, o fechamento, acabou, porque é isso que eu consigo fazer, assim, para garantir a qualidade do negócio. Mas eu acho que a qualidade que vocês imprimem, e aí não só vocês três, mas todo mundo que está no nosso time, a qualidade que vocês imprimem na nossa entrega é muito melhor do que eu faria se fosse só eu, quando eu dava aula autônomo, que a VOT nem existia, sabe? E eu acho que esse é o grande impacto que a gente tem oportunidade e tem condição de gerar, sabe? Uhum. Porque não é o one man show o negócio, assim, sabe? A VOT não é a escola do Lisandro, a VOT é a VOT. A VOT é a VOT e tem vocês entregando esse negócio todos os dias. A Esté até fez um post lá esses dias, assim, tipo, às quintas-feiras, às 8 da manhã, a gente tem 10 aulas acontecendo de forma simultânea, sabe? Então, Legal trazer isso. Você pode, inclusive, responder, mas de onde que veio essa ideia? Tipo, a Stephanie vocês... é sensacional. Como a Stephanie que- fazendo esse trabalho sensacional, cara. Não, mas a ideia foi justamente mostrar isso, né? Que a escola está ali preparada. E o Lucas comentou sobre a
a diversidade de professores, eu acho isso muito legal, que a gente tem muitos professores de diversos Tem a turma do lugares. cedão, do tardão, né, Sim. Thaís? Então, em vários nas duas. horários do dia, de várias cidades. Então, eu acho muito legal que além do inglês, e outra coisa que eu também acho muito legal é que a seleção ali da Thaisa, da coordenação de matching entre aluno e professor. É perfeita. Eu acho isso muito legal. Eu Incrível. adoro os meus alunos, sempre, todos Sim. eles, não tem erro. E a gente escuta nas reuniões, os professores se dão bem com os alunos. Sim. Isso é muito legal. Então, foi isso que eu quis mostrar, que a gente quis mostrar ali. Legal. Que tem vários professores, várias aulas acontecendo ao mesmo tempo, então já consegui atender quem chegar, né? Sim. Que é o que o post que que a Stephanie colocou lá. A questão não é se a gente tem horário, a questão é que hora você precisa. É isso. Porque é esse o ponto, assim, esse desafio tá lá na mão da Thaisa, né? De vez em quando tem umas buchas pra resolver lá. Mas, cara, é isso, assim, eu acho que essa entrega que vocês colocam no dia a dia é sensacional. E não pensem que eu fico lá sentado na minha cadeira no ar-condicionado com o pé na mesa, porque não é isso que Às vezes acontece. você desliga o ar-condicionado. Porque já esfriou muito, exatamente. Às vezes eu pulo na piscina, né? Tudo bem. Se tivesse piscina seria tão bom. Mas, cara, é isso, assim, eu acho que essa... E eu acho que esse é um tema, eu acho não, esse é um tema de profundo orgulho meu, assim, acho que eu nunca falei de forma tão declarada aqui, acho que é bom ficar gravado isso mesmo, porque a Thaisa sabe disso, eu falo isso bastante pra ela, assim, vocês fazem um negócio muito melhor do que eu faria, sabe, e a gente tem aquele ego de, eu faço do meu jeito funciona tão bem, é tão bom, e eu sou Sim. tão legal, e meus alunos adoram o que eu faço, e não sei o quê. Eu não tenho esse sentimento, sabe? Eu tenho o sentimento que, assim, se eu fosse dar aula hoje, eu não entregaria um serviço na mesma qualidade que vocês entregam, sabe? A Juliana mandou um negócio ali que eu não consegui entender, mas deve ser porque tá acabando, é isso? Ah, entendi. Essa é a melhor parte, né? Lembra do Jô Soares? Que acaba a entrevista, então... Muito bem, muito bem. Agora, eu não sei que eu preparei algumas aqui. E tinha uma que eu queria perguntar, porque aí não tem caráter de feedback, até porque pode ser crítica. Sim. Bom, feedback vale para as duas coisas, mas qual que é o sentimento que vocês têm? Eu não lembro de cabeça. Você tá com a Volt há quanto tempo, Lucas? Tá completando 4 anos essa semana, se não me engano. Eita, Sim. devia ter preparado isso, né? Fazia parte 4 anos. do Se meu eu não me engano, crachá, essa eu informação. comecei na Vort em 2021. Eu acho que eu fiz o processo todo entre os dias 20 e 21 de outubro de 2021. 21. Nossa, mas que memória, hein? Caraca. Que memória, gente. E você, Cleiton? Vai fazer 2 anos em novembro. Porque eu lembro que foi em novembro que eu voltei dos Estados Unidos para o verdade. Brasil. E foi logo E que aí a Thaís e a Juliana já caçaram você. me fisgaram no aeroporto praticamente, antes até, né? Eu lembro que eu tive uma reunião com a Thaisa, eu tava lá ainda. E aí assim que eu voltei, a gente já tava trabalhando. Então eu vou dizer, quer ver? Dezembro, comecinho de dezembro, porque eu lembro que eu fui pro nosso fim de ano, no evento de 2023, eu tava... verdade. Tinha 2 alunos. É verdade. Então vai fazer 2 anos. Eu lembro, boa. E Acho vocês, que 3 e 4 ainda. Teve um hiato ali, né? Pro Bernardo chegar. Sim, a Esté entrou próximo, foi quase junto comigo, se eu não me engano. Eu entrei, eu acho que pouco depois ela entrou. E aí, me deem um feedback, assim, qual que é a percepção de vocês hoje? Assim, do dia que vocês entraram pra hoje, o que mudou? Bom, difícil essa também? não, são perguntas. Essa é uma pergunta que pega muito mesmo. Porque, assim, como eu disse, né? Eu venho de um contexto de trabalho em franquia. Sim. Então, e eu venho de uma cidade muito pequena. Muito, muito pequena, né? Que é região metropolitana / interior de Minas. Então, tem o estilo, apesar de ter as suas liberdades também, por ser uma escola relativamente pequena, ainda existem os métodos que devem ser seguidos de forma muito à risca. Então,
ver esse outro estilo de aula em que você tem uma liberdade, você vai estar seguindo o material, mas ainda assim você tem essa liberdade para te colocar nas aulas, é muito interessante. Então, eu sempre brinco quando eu vou falar com a Thaís ou com a Ju, até mesmo com você, que não é puxa-saquismo, tá, gente? Eu não tenho o que reclamar mesmo. Porque, assim, o match da Thaisa com os alunos, né, que foi o que a Stephanie pontuou, é muito certeiro. Essa relação com todo mundo é muito boa. Então, eu vejo o lado profissional crescendo de forma muito positiva. Então, né, essa questão de domínio, por serem aulas diferentes e alunos diferentes. Por exemplo, eu nunca tinha dado aula de Business English antes. E eu já dava aula há mais de 6 anos. Então, né, aproximadamente 6 anos. Então, enxergar isso e falar assim, olha, eu dou conta desse estilo de aula também é muito positivo. Então, Um crescimento, né? sim, totalmente, totalmente. Porque às vezes a gente se coloca numa caixinha, né? E aí deixa ali porque fica confortável e acha que tá legal. E aí quando vem um aluno que vai ser, né? Ou seja um material que seja desafiador, ou o próprio aluno que traga algum desafio, mostra que você realmente consegue lidar com aquilo, né? Então, nos meus 4 anos de Vort aí foram totalmente positivos desde o início. Muito bom. Minha história é muito parecida com a sua, também veio de um outro contexto, que era uma metodologia muito específica. Eu já estava lá há muitos anos, muito confortável. Então, vir pra cá foi sair da zona de conforto, Sim. assim. E eu tive esse primeiro baque também. Falei, nossa, quando pra fazer entrevista, eu fui ver a escola, nossa, Business English, eu não sei da onde de business, como assim? Olha o currículo dos outros professores, sabe? Você fica meio insegura, assim. E foi a mesma coisa, a gente foi dando as aulas, tive aulas de business, não foi um bicho de 7 cabeças, um outro vocabulário diferente. Sim. Mas foi isso também não tenho o que reclamar. Essa questão, assim, que eu acho que eu já te falei algumas vezes, como vocês nos deixam confortável e a gente faz parte do time. Como você Sim. falou, não é a escola do Lisandro e a gente se faz parte. Vocês são sempre abertos a falar com a gente, tudo. Então, isso é bom também, é bom trabalhar sabendo que a gente faz parte e quer crescer junto com a escola. Mas Muito muito bom. legal. Não, Legal. realmente, a parte da gente se sentir muito confortável e ter a liberdade e autonomia, assim, vocês confiam muito na gente e é pra confiar mesmo. Mas eu tenho bastante experiência, eu trabalhei em inúmeras escolas, inclusive parecidas com a Vort, mas é diferente. É muito É diferente acolhedor, né? aqui. Eu falo que eu É tô lá na minha acolhedor, cidadezinha pequenininha e parece que eu tô perto de todo mundo. A gente tenta arrastar você pra cá, né, Lucas? Ali, olha, a pessoa que tá responsável por me arrastar, principalmente, tá nos assistindo nesse momento também. É isso aí, temos plateia, senhoras e senhores. Muito bom, mas é isso mesmo. Legal, que bom ouvir isso de vocês, assim. Eu acho que é claro que é flattering o negócio, assim, né? Tipo, é uma massagem no ego, né? Esses comentários de vocês. E eu acho que parte da minha função é justamente proporcionar essa percepção em vocês, né? Então, tento fazer isso com o que eu posso ali, do meu ar-condicionado. Botar pra cima. De dentro da piscina, É. com certeza que sim. E vários WhatsApp chegam na Mas piscina. mas é isso, sabe? Eu acho que não dá para fazer sozinho. Tem que fazer com uma galera que tá direcionada no mesmo propósito ali. E, cara, vocês cumprem muito bem esse papel. Não só vocês três aqui, mas os outros 20 e tantos que estão nos assistindo também. Muito bom. Mensagens finais, galera. Mensagens finais aqui. O que vocês querem deixar de mensagem? Lucas, você naquela câmera ali. Sim. Qual é o recadinho que você deixa para quem está ouvindo a gente? Lembrando que, principalmente quem está ouvindo a gente, é a galera que está na luta da vida corporativa. Sim. Que já sacou, como eu falei no início, né? Esse é o 11º episódio, o fechamento desta temporada. Nos outros 10 episódios, tirando o bate-papo com o professor César, que também está muito relacionado à disposição ali, né? Que aprender inglês sem disposição não vai, né, cara? Sim. Basicamente foi essa conversa. Mas a gente trouxe aqui nessa primeira temporada histórias de alunos e parceiros e pessoas que nem são mais alunos nossas, inclusive, que construíram autonomia, que construíram confiança, que tiveram as suas vidas de alguma forma transformadas através da
ferramenta de trabalho que é o inglês ou o espanhol na vida delas. Sim. Então essas são as pessoas que ouvem a gente aqui, Sim. que estão aí tentando buscar uma virada de chave para fazer parte desses 5% e Sim. aumentar esse número aí da galera que tem autonomia no idioma. Então essa é a galera que está ouvindo a gente. Certo. Bom, gente, eu acredito que, por mais clichê que possa parecer, inglês realmente abre portas, né? A gente sabe disso. E é muito importante, de fato, que a gente se dedique e se entregue e entenda que não é impossível, né? Então, assim, na minha história de vida também, eu ouvi de muitas pessoas de que, apesar de ser de uma cidade muito pequena, que o inglês não me levaria a lugar nenhum. Então, acho que se eu tivesse dado ouvido a isso lá, o Lucas com 18 anos de idade, hoje com 33, se ele tivesse escutado isso, ele talvez não teria chegado até onde ele chegou e até onde ele ainda pode chegar, né? Que sabe aí o que pode vir para mim. Uhum. Então, eu acredito que se você tiver passado por algo que possa ter sido difícil, não desista. E também não dê ouvido, às vezes, às vozinhas que estão dentro da sua própria cabeça. Que vão te falar assim, olha, não, isso é difícil demais. Difícil demais. Não, inglês é muito complicado. Gente, eu fui totalmente mineiro agora, né? Não, difícil demais. Não, difícil demais. Demais, só. Então, assim, não dê ouvido a essas vozes. Se dedique, se disponha, eu acho que é o principal. Que, né, vocês podem chegar muito longe ainda também. E vem, tem que se dar pra gente. E você, Cleiton? É, Naquela Você. câmera ali. Você. Aquela. Isso. Não fica comparando o seu, seja inglês, seja espanhol, enfim, a sua língua estrangeira que está aprendendo, não fica comparando o jeito que você fala com o jeito que os outros falam. É porque tal pessoa no meu departamento, na minha empresa, não sei o quê, eu vejo que ele e ela falam um inglês, um espanhol muito melhor que eu e tal. Você não sabe. Você não sabe se isso é verdade. Você não sabe se ela fala muito melhor que você. Então não fica comparando porque isso é sabotagem pronta já. Tipo, aí, se você der ouvido a essas vozes na sua cabeça, vai ficar muito mais difícil. Não. Dá ouvido ao seu professor, o feedback que o seu professor vai te dar. E se não tiver professor, vem aqui com a gente. Mas isso é muito perigoso. Não faz isso não. Bom, na minha história também, se eu fosse escutar as vozes da minha cabeça, sempre muito segura, tinha medo de falar, medo de errar. A gente sabe que isso acontece muito, brasileiro principalmente. A gente tem um medo de errar, medo da pronúncia. E Do julgamento. do julgamento, exatamente. E, enfim, a gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Então, é um processo, não é fácil, tem que se dedicar, mas é possível. Todos nós aqui somos provas de que é possível e, enfim, estamos aqui para ajudar também. É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora vem a minha mensagem final para você que está ouvindo a gente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todos os nossos e-books, que se você ler esses negócios, aí você vai ter realmente uma virada de chave. Eles são todos muito provocativos, eles vão te fazer refletir, principalmente nesse momento que você deve estar aí pensando nas suas resoluções de ano novo. Então, para começar o ano de 2026 com algumas decisões diferentes na sua vida. Então, meus caros, este foi mais um episódio e o fechamento dessa primeira temporada. 2026 vai ter mais coisa, vai ter mais novidade, alguma ideia maluca eu vou inventar. Isso é a única certeza que a gente tem. Não temos dúvida. Mas esse podcast especificamente é uma das formas, né, que a gente tem de levar essas conversas mais longe. Então, para fazer isso, obviamente o algoritmo precisa do seu like, do seu comentário, do seu joinha. E essas histórias das pessoas que nós já trouxemos aqui, e esse nosso papo, eu tenho certeza que vai trazer bastante clareza, principalmente na nossa atuação, esse episódio especificamente, né, para quem está ouvindo a gente. 2026, vem aí novos projetos, novas vozes, então, se essa é uma das resoluções de quem está assistindo a gente aqui, se é uma das resoluções de ano novo, para se comunicar melhor, para conquistar novas oportunidades e viver o idioma de verdade, fica aqui o convite para continuar com a gente em 2026, seja aqui no Vodcast ou também lá na Vote Idiomas com esse time de feras aqui.
Muito obrigado, esse foi mais um episódio. Gente, Cara, sensacional. Valeu, Obrigada. obrigado pelo convite. Vamos nessa. Valeu, tchau, tchau. Ô, feliz ano novo! Feliz ano novo, gente! Uau!